E aí, gente, vocês estão bom? Agora essa é a minha nova introdução. Gente, eu acho que a gente mudou o estúdio aqui, a gente tá em reforma no estúdio aqui também. E eu tô de boné, porque eu tenho que cortar o cabelo e eu tô com preguiça de cortar o cabelo, mas eu tô usando boné. Eu espero que eu não repita nenhum, pra vocês acharem que eu não tenho roupa. E hoje eu tô aqui com... Eu tô até assim, até pegar uma água, porque eu tô até com medo, que eu tô aqui com o pastor titular. Vocês já estão vendo ele aí, o pastor titular da Igreja Presbiteriana Setor Sul. Antes de se apresentar, nosso tema é vida cristã. A gente vai falar de tudo hoje sobre vida cristã, sobre como que é ser cristão, sobre os desafios da vida cristã, sobre a vida cristã do dia a dia, né? E, por favor, se apresente, Renato. Olá, eu tô sem boné porque eu cortei o cabelo hoje, diferente do Juninho, né? Um programa desse aqui, você tem que cortar o cabelo. Sou Renato Duarte, nasci de novo já vai para 22 anos, tenho 41 anos, então minha conversão se deu aos 20 anos de idade. Faço 42 agora em maio, daí que eu estou indo para 22 anos de novo nascimento. E pela graça de Deus eu tenho o privilégio de pastorear atualmente a Igreja Presbiteriana do Setor Sul aqui em Anápolis. Estou aqui já há 6 anos num projeto de revitalização dessa igreja e tive também o privilégio de por 9 anos plantar uma igreja na cidade de Séries antes de vir para Anápolis. Essa eu não sabia, você plantou uma igreja? Plantei. Não falar disso então. Tem muita coisa aí, tem muita bagagem já na mochila, bagagem. Viu? Então, já que a gente começou aqui, já vamos começar. Como que foi seu processo de conversão aí? Eu creio que, como boa parte dos brasileiros, eu nasci e cresci num lar católico nominal, com aquela mistura de misticismo, espiritismo, crenças diversas, e era um lar católico realmente nominal, pouco praticante. Aos 6 anos de idade eu tenho uma lembrança da minha avó colocar uma macumbeira no meu quarto, e essa macumbeira recebeu um espírito, e ela me colocou para sentar para assistir essa sessão. E numa sessão de 50 minutos, quando ela recebeu, quando ela estava com o espírito, ela secou uma garrafa de cachaça e fumou uma carteira de cigarro, e eu aos 6 anos de idade vendo tudo isso. E eu cresci nesse catolicismo misturado com muito paganismo. Tem uns amigos meus que é espírito então também. Foi um negócio meio punk, sabe? E aí, aos 10 para 12 anos, eu já me tornei bem religioso no catolicismo, fiz crisma, primeira comunhão, depois crisma, rezava terço. Aí eu comecei a ler a Bíblia dentro da igreja católica, mas eu percebia que alguma coisa estava equivocada e eu queria realmente conhecer as Escrituras. Ao invés de sair do catolicismo para ir para um lugar que expunha as Escrituras, eu fui para o espiritismo. E estudei bastante o espiritismo. Eu estou descobrindo agora, gente. Para quem não sabe, eu sou membro da Igreja Presbiteriana Setor Sul, ele é meu pastor. Estou descobrindo ele agora. Já tem... Quantos anos você está aqui? 6? 6 anos, Olha aí. É que a gente conversa pouco sobre essas questões, Exato. Né? E aí eu me lembro que já com 16 para 17 anos, eu estudava muito espiritismo e me tornei líder de jovens dentro do espiritismo, a ponto de lecionar nos congressos espíritas. E aos 20 anos de idade... É muito diferente esses congressos espíritas? Sim, porque é fundamentado em toda a doutrina espírita, os projetos espíritas, né? É algo lindo, porque é marcado por boas obras, aquilo que os crentes deveriam estar fazendo com abundância, que manifesta a sua vida cristã verdadeira, a gente vai conversar sobre isso, os espíritas fazem, só que a gente sabe que com a fundamentação errada. Eles fazem as boas obras na tentativa de se reencarnar melhor. Nós devemos realizar boas obras porque Deus nos salvou para a prática das boas obras. As boas obras para nós são a consequência de uma verdadeira conversão. Sim. Para o espírito, as boas obras é o desejo humano de, ao se reencarnar, ter uma reencarnação num estado melhor, menos dramático. Né? E aí eu me lembro que aos 20 anos de idade... Eu não sei, o real estado, eu vim parar num acampamento de crentes, promovido pela Igreja Presbiteriana de Vila Formosa, aqui em Anápolis. Grande Vila Olha Formosa. Só que interessante. Sempre morei em Séries, nasci e cresci em Séries e vim para esse acampamento. E fui ouvindo o Evangelho, participando dos cânticos, participando das canções, ouvindo o Evangelho. E eu tenho uma lembrança muito clara que no dia 5 de março de 2000, assim que o pastor Cláudio, na época pastor da igreja de Vila Formosa, hoje pastoreia a primeira igreja presbiteriana de Recife, junto com Nicodemos. Assim
Para nós é chique, né? Tem pastor... Aí eu me lembro assim que o pastor Cláudio terminou de expor as escrituras, já era segunda-feira à noite, já havia exposição, havia acontecido exposição sexta-noite, sábado de manhã, sábado à noite, domingo de manhã, domingo à noite. Segunda de manhã era a 7ª exposição bíblica. Terminou de expor, ele disse, cada um vai para um canto, converse com Deus e peça para Deus realmente visitar a sua vida com graça. E eu confesso que eu tinha fome por conhecer a Deus. Eu entrei para uma barraca, a gente acampava nas barracas, né? Eu tinha uma barraquinha de iglu, e na época havia um cantor que ainda pertencia a esse movimento evangélico, hoje eu creio que ele está fora, o Kim. O Kim havia lançado da minha época, não, um álbum recente. Eu sou uma geração antes de você, né? O Kim havia acabado de lançar um álbum recente, eu não conhecia nada do mundo evangélico, mas um amigo me emprestou para eu ouvir durante o acampamento esse álbum do Kim. E havia uma canção que dizia assim, dentro de você bate um coração, pequenininho e frágil, como bolha de sabão, que está cansado de tempestades, vulcões, muitos invernos e poucos verões. Jesus é mais doce que o mel. Essa canção me capturou e eu a ouvi durante todos os dias daquele acampamento período de carnaval no ano 2000. Fui para minha barraquinha, como o pastor Cláudio sugeriu, e eu deitei na barraca e ali eu clamei, eu falei, Deus, eu busquei o Senhor em tantos caminhos, eu não consegui te encontrar. E eu admito que eu não consigo te encontrar. Se o Senhor é real, me encontre. E eu creio que naquele momento Deus realizou em mim aquilo que as Escrituras chamam de novo nascimento. A explicação que eu dei nos primeiros anos, quando eu não tinha muita maturidade bíblica, foi que realmente Deus realizou uma cirurgia espiritual. Ele me levou até os céus, rasgou meu peito, arrancou o coração de pedra e pôs dentro de mim um coração de carne. Eu tenho a recordação clara de que o pastor Cláudio sugeriu que nós ficássemos dentro daquela barraca por 15 minutos. E eu me lembro de uma pessoa me pegar pela perna assim, me balançar e dizer, Renato, estava todo mundo te procurando, tem mais de 2 horas que você está aqui. E eu acho que aqui eu vou dar a introdução às suas perguntas. Eu me sentei na barraca já caindo em prantos. Eram lágrimas incontidas sendo derramadas. Eu saí daquela barraca naquela noite de 5 de março de 2000 e é incrível, eu olhei para o céu e eu creio que era lua nova porque o céu estava todo estrelado. Eu olhei para o céu e pela primeira vez na vida eu vi a glória de Deus revelada através da criação. Eu tive compreensão espiritual do amor de Deus por minha vida através de Jesus Cristo. E de lá para cá, dia após dia, eu tenho experimentado a paternidade, o amor, o cuidado de Deus e crescido em graça. Ave Maria, Ave Maria não. Ave Maria não. Tá vendo? Você é um pecador, salvo pela graça. Eu tô até calado, que eu não queria nem interromper essa história. Parece que eu tava num culto aqui, eu tava imerso já. E já que você começou a falar de conversão, né? E isso é uma coisa que várias igrejas têm várias formas disso. E a conversão, como é que ela é feita? Ela é do dia para a noite, ou ela é um processo contínuo? Ou, por exemplo, você falou, nesse dia que você saiu da barraca, você já saiu convertido e sua vida ficou a mesma? Ou você foi se convertendo cada dia que passava? Ótima pergunta. Nossa única regra de fé e prática, Juninho, são as Escrituras Sagradas, a Bíblia. E quando você olha os processos de conversão, as ações de conversão nas Escrituras, você percebe que não dá para estabelecer um único parâmetro. A pessoa só vai se converter se houver muito choro, muito emocionalismo, não. Nem todo tipo de emoção ela é bíblica. Nem todo tipo de emoção ela anda em sincronia com a verdadeira conversão. Em termos práticos, há várias formas de Deus converter pessoas. Algumas pessoas, quando se convertem, elas têm uma sensibilidade emocional. Outras pessoas, elas nem se lembram, como eu acabei de descrever, o dia da minha conversão, o horário, como estavam as estrelas. Tem gente que se converteu ouvindo o Evangelho ao longo dos anos e não sabe quando aconteceu aquele start da descrença para a crença verdadeira, da religiosidade para se tornar discípula de Jesus. Nós vemos isso nas Escrituras de maneira muito clara. O apóstolo Paulo, antes chamado Saulo,
ele se converteu de maneira radical. Com Jesus aparecendo a ele na estrada para Damasco, ele cai de sua montaria e fica cego por 3 dias. Já em várias outras ocasiões, o apóstolo Paulo estava pregando o evangelho, e o livro de Atos nos diz que na medida em que as pessoas iam ouvindo a pregação do evangelho, elas criam. E o próprio Paulo também nos diz que há uma base para toda conversão. É por meio da pregação do evangelho. Note que eu acabei de descrever que eu ouvi o evangelho por 7 vezes, num período de 3 a 4 dias. A fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação do evangelho. Essa é a base. Nós não podemos retirar conversão do processo da pregação do evangelho. Entendi. Música é importante, oração é fundamental, mas a fé verdadeira vem por meio da pregação. Como nós respondemos a essa pregação quando Deus nos salva através do Espírito, vai variar. Alguns vão chorar, vão cair, espernear, outros vão continuar normais. Entendi. Mas essa parada do Paulo aí, existem conversões dessa forma ainda, esse sobrenatural? É possível acontecer isso? Ou não? Juninho, eu entendi o que você quer dizer. Mas explica é importante a gente entender que toda conversão é algo sobrenatural e extraordinário. Isso. Porque o ser humano está morto em delito e pecado. Não importa o que a gente faça, nós nunca conseguiremos nos converter. Eu me converti. Num certo sentido, essa expressão é enganosa. Está errado. Porque é Deus que nos converte a Ele. Quando o Espírito Santo vem, através da pregação do Evangelho, arranca de nós o coração de pedra e põe em nós um coração novo. Paulo, ao escrever a carta aos Efésios, no capítulo 1, dos versos 15 a 23, ele diz que Deus colocou olhos no nosso coração. E na carta de Tito, ele diz que quando Deus coloca olhos no nosso coração, ele está nos regenerando, nos dando condições de, ao ouvir a pregação do Evangelho, crer para a salvação pela primeira vez. Isso já é um milagre. É um grande milagre. Por si só. Deus está ressuscitando gente que é morta. A doutrina do Evangelho é essa que é massa. Já é um milagre por si só. Deus pegar um rapaz como eu, que tem preguiça de cortar o cabelo, e me transformar, me fazer algo, me tirar do lixo que eu sou e me fazer algo muito maior. Isso é lindo demais. Por isso que eu gosto de Jesus, gente. Por isso que eu gosto de Jesus. Mas você entendeu a minha pergunta, nesse sentido de acontecer uma visão, um fenômeno, uma visão, um revelação. sonho? Existe essas coisas? Nós não podemos encaixotar Deus dentro das nossas teologias. Embora nós creamos que nossa teologia, chamada de teologia reformada, daí o programa em reforma, seja uma teologia saudável, fundamentada nas Escrituras, Deus é Deus. Eu não posso dizer Deus não alcança alguém de uma maneira extraordinária, através de uma visão. Seria muita prepotência e até soberba eu bater o martelo e dizer que isso não acontece mais porque Deus é Deus. Eu não posso encaixotar Deus. Exato. Mas pela revelação das Escrituras, o que eu vejo, que é a metodologia usual de Deus, é através da pregação do Evangelho. Vem cá. Mas isso é uma questão legal, mas assim, eu vejo que algumas igrejas, algumas pessoas, até em acampamentos, as pessoas usam artifícios para, não sei se é para fazer esse processo ser mais rápido, para tocar mais. Isso é válido? Até onde que isso é válido? Por exemplo, abaixar a luz. E tem até lugares que isso é pesquisado, isso é científico, que uma luz baixa gera mais comoção, que uma música com tal melodia. Até onde isso é válido? Isso é válido, assim, para fazer as pessoas ir lá na frente, fazer o apelo? É válido fazer essas coisas para trazer as pessoas para a conversão? Juninho, Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança. E quando nós vemos Gênesis 1 e 2, a maneira como Deus cria todas as coisas, a gente percebe o quanto Deus é o artista supremo. Tudo que Deus faz é com beleza, com ordem, com harmonia e de uma qualidade indescritível. Então, por termos sido criados à imagem e semelhança de Deus, há em nós a aptidão pela arte de maneira... é algo natural. Então a gente gosta de uma boa iluminação. Olha só, a gente se preocupou com esse cenário antes de gravar o podcast. Demais, viu? Com iluminação, fazer algo bacana, a qualidade do áudio, tudo isso descreve que nós somos artistas por natureza, a imagem e semelhança de Deus. A gente querer um culto que tenha uma iluminação adequada,
que tenha conforto nas cadeiras. Nós temos aqui na nossa igreja cadeiras, todas as cadeiras são almofadadas, ar-condicionado. Bom, né? Nós temos uma cruz iluminada de uma maneira linda. Se tiver som durante a pregação, tem que tomar uma tijolada lá do púlpito. Então, nós somos artistas por natureza. O cuidado que a gente tem que ter é não usar artifícios para querer simular um tipo de resposta ao evangelho que queira fazer concorrência com a pregação. A pregação tem que ser suprema. Não é o ser humano e nem o pregador que convence o pecador de seu pecado. É a palavra de Deus na medida em que ela vai sendo exposta com fidelidade. Então, em termos práticos, eu preciso me preocupar com estética? É claro. Eu preciso ter uma boa música no culto? É claro. Eu preciso me preocupar com uma boa iluminação? É claro. Agora, eu tenho que ter cuidado para eu não passar dos limites, de imaginar que qualquer artifício, seja, de que o evangelho precise de qualquer artifício da nossa arte para produzir aquilo que é obra soberana do Espírito Santo. Entendi. Tem gente que fala que isso não é necessário, mas eu acho que... Eu nunca tinha pensado por esse ponto. Você falou que a gente tem essa necessidade por arte, né? O mundo em si já é arte. Igual você falou que viu o céu. Nossa, eu acho que é uma das coisas mais bonitas, aquela região ali da Chácara Dona Agnes, lá em Pirenópolis, Del Rancho. Cara, que lugar incrível. Parece que aquele lugar é abençoado, aquela áurea ali, ó. Os céus proclamam a glória de Deus. Exato. Deus criou toda a criação justamente para revelar a glória dele. Então, assim, eu me perco olhando para o céu e a gente tem essa necessidade por arte e eu acho que isso nos deixa mais próximo de Deus. A gente vê, cara, que bonito. Olha esse instrumento, olha como é que Deus capacita o ser humano. O ser humano, em primeiro lugar, criar um instrumento difícil desse, aprender a tocar e fazer melodias tão bonitas. Então, eu nunca tinha pensado por esse ponto. Mas vamos pensar nessa pergunta sua ainda, na prática, né? Porque às vezes a gente pode dar uma resposta e pode ficar abrangente até vaga. Eu acho que o nosso púlpito aqui da Igreja Presbiteriana do Setor Sul é um púlpito lindo, mas que peca por ter uma iluminação precária. Eu acho nossa iluminação defeituosa. Eu trouxe um especialista em iluminação aqui de Anápolis. Ele está desenvolvendo um projeto e nós teremos uma iluminação o mais próxima da profissional possível. Nós teremos iluminação focada para o pregador, para realçar a palavra, uma iluminação focada para os vocais, para os músicos. Teremos uma iluminação projetada para valorizar a expressão do culto através dos músicos, especialmente da pregação da palavra. Porque a nossa iluminação é escura. Agora, quando eu planejo, na hora que o pastor quiser fazer um apelo, mudar o tom de voz, vamos reduzir a música, o pianista já entra, a gente põe uma fumaça subindo ali. Esses artifícios, eu creio que são desnecessários. Porque não é o apelo que converte a pessoa. No final da pregação, eu mudo o tom de voz, venha. Se o Espírito Santo está te tocando, venha. Não. Olha, quando você prega o Evangelho, Deus em sua soberania abrirá os olhos dos eleitos para que creiam na palavra. Que tapa. Mas eu acho que é isso mesmo, porque, por um lado... O que isso gera, essa mudança de tom de voz, ou o pregador fala mais suave, ou fala aquela voz gritada, com a emoção das falas, assim. Eu acho que isso vai gerar alguma coisa que gera muito mais algo emocional do que algo espiritual. E às vezes a gente vai pela emoção, fala, então assim... E isso não é uma conversão verdadeira. Eu não acho que isso é uma conversão verdadeira. Quantas vezes eu já vi os meninos aqui da equipe, a gente via gente nos acampamentos, que a gente é rato acampamento, a gente ia lá no acampamento... A gente via a pessoa no acampamento, no outro ano, a pessoa estava lá de novo. A pessoa não tinha se convertido já? Se converte no outro ano. No outro ano. Então, eu acho que realmente... não adianta jogar sujo assim, não adianta criar essa aura, pintar... Pode pintar a parede da cor que quiser, mas não adianta jogar sujo assim, porque... Vamos mudar a expressão? Deus não precisa da nossa forcinha. Exato. O que Ele deseja é a nossa fidelidade em proclamar o Evangelho com fidelidade. Só isso. Mas vamos fazer um negócio bonitinho também. É importante fazer algo. Eu me preocupo muito com o discipulado e eu estudo muito a respeito de discipulado, porque a única ordem que Jesus deu aos seus discípulos antes de subir aos céus, depois que ele ressuscitou, Jesus ressuscita, fica 40 dias ensinando a respeito do reino e ele é assunto aos céus em Atos capítulo 2. E ele dá uma única ordem aos seus discípulos: fazei discípulos, fazei discípulos, fazei discípulos de todas as nações. Então eu me preocupo muito com o discipulado e recentemente eu estava lendo um livro a respeito de discipulado
Já que você entra nesse ponto aí, o que é o discipulado? Calma que eu vou chegar lá. Tá. E o cara disse que foi para uma comunidade dos Estados Unidos, de periferia, só que era uma periferia enorme, de 2 milhões de habitantes. E ele começa a pregar o evangelho, fazer os apelos, e ele contabilizou num ano 10 mil pessoas que foram à frente, entre aspas, entregaram suas vidas a Jesus, que tiveram seus nomes preenchidos no caderno de conversões, mas daquelas 10 mil pessoas, ele não conseguiu perceber, depois de 2 anos, nem 7 pessoas que permaneceram firmadas no evangelho. Emocionalismo humano, mudança de tom de voz, apelo não produz conversão. A fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação do evangelho. É algo que o ser humano não controla. Você está orando por uma pessoa, você pode orar por um pai por 30 anos, sem você perceber, um belo dia, Deus coloca olhos no coração dele e a vida muda. Agora você perguntou o que é o discipulado? O que é o discipulado, já que você entrou nessa discussão, porque eu vejo que em meios cristãos, a gente fala discipulado, mas até uns tempos atrás nem eu sabia que era discipulado. Discipulado é fazer discípulo, mas o que é o discipulado na prática, hoje em dia? Porque a gente não vive mais naquela época que a gente tem as grandes escolas, os líderes, Paulo, Pedro. O que é o discipulado hoje? Antes de responder o que é o discipulado, nós temos que fazer uma pergunta. O que é discípulo? O que é discípulo? Ou quem é discípulo? Quem é discípulo? Discípulo é um seguidor de Jesus, que teve sua vida transformada pelo evangelho da libertação. A partir do momento que ele ouve o evangelho, o Espírito Santo arranca o coração de pedra, põe um coração de carne, coloca olhos no coração dele, ele enxerga Jesus como seu Senhor e Salvador e ele se apropria dessa salvação pela fé, ele se torna um discípulo de Jesus. Agora ele precisa, no decorrer da vida, nesse processo que a gente chama de santificação, de amadurecer na caminhada como discípulo. Conhecendo as Escrituras, obedecer à voz de Deus, isso é ser discípulo, é ser um seguidor de Jesus. Agora, todo discípulo recebeu a ordem de Jesus: fazei discípulo. Fazer discípulo é muito mais que simplesmente pregar o evangelho. É você ser sal e luz onde está, em sua casa, em seu bairro, em seu ambiente de trabalho, em sua universidade, ensino fundamental, primeira, segunda fase, ensino médio. É você não ter medo de se identificar com Jesus. É deixar claro, eu sei quem eu sou de Deus e vivo para a glória de Deus. E na medida que pessoas que convivem com você se convertem, ou até aquelas que não convivem com você se converteram, mas se aproximam de você, você vai trazê-las para perto e vai começar uma jornada em discipulado com elas. Discipulados são crentes maduros, ajudando crentes menos maduros a amadurecerem na jornada com Deus. Não existe um fim para o discipulado, né? Agora eu já me discipulei, não preciso mais. Não existe isso. Discipulado é uma caminhada para a vida. Agora tem um outro ponto. A gente confundiu muito discipulado. A gente aprisionou a palavra discipulado a salas de escola dominical, a cursos bíblicos ministrados por pastores, por professores. Todo crente recebeu a ordem de Jesus de discipular. Você, vamos usar essa expressão que é péssima e não é bíblica. Você é um crente comum. Eu não sou pastor. Pastor é que tem que discipular. Não. Todo o discipulado é uma convocação para todo filho de Deus nascido de novo. Adolescentes devem discipular outros. Jovens devem discipular outros. Adultos discipulam outros. Homens discipulam. Mulheres discipulam. Idosos discipulam. Analfabetos, letrados, cultos, incultos. Todos devemos discipular. Discipulamos nas cafeterias, discipulamos na nossa casa, discipulamos. Mulheres podem discipular enquanto estão preparando uma receita em casa com outras mulheres. É uma caminhada relacional. Você pode discipular 3, 4 amigos, adolescentes, jovens, fazendo uma caminhada uma vez por semana no Parque Ipiranga, dando uma corrida, numa sorveteria, numa açaiteria. Discipulado é uma caminhada relacional. Mas uma dúvida que eu tive, o discipulado a gente pode se discipular mutualmente ou o discipulado exige um grau de sabedoria superior? Por exemplo, para eu discipular o Lucas ali, eu tenho que ser um pouco mais elevado na fé que ele, ou não tem isso? Eu entendi sua pergunta. Existe isso? O ideal é que crentes um pouco mais maduros na jornada
discipulem crentes menos maduros na jornada. Uma pessoa recém-convertida, que ainda traz tanta bagagem equivocada da velha vida e ainda precisa amadurecer sua visão de mundo, precisa amadurecer nas escrituras, essa pessoa terá muita dificuldade em discipular outra. O ideal é que crentes mais maduros discipulem outros. Então, como é que eu defino quem é crente mais maduro? Essa é uma pergunta. Quem está mais tempo na igreja? Não. Depende, tem muita gente que está muito tempo na igreja, mas que não nasceu de novo. Exato. Tem muito joio no meio. Vamos chegar lá, né? Evidência da conversão, já etc. Já tá pulando aqui, já pulou lá pro final, mas é porque a gente tá falando, tipo, é porque eu estabeleço assim um roteiro pra gente não se perder aqui, mas a gente tá indo. Roteiro é livre, né? O roteiro é livre. Porque eu não quero que isso vire uma entrevista, gente. Por favor, não fale que a gente é uma entrevista, porque eu não gosto de entrevista. Entrevista é chato, bate-papo é legal. Pois é, entrevista não tem água, entrevista tem um cafezinho, tem um refrigerante, tá vendo? O cara tá com... Patrocina nós, arruma patrocínio aí. Tá. E o cristão é o discípulo? Todo cristão é um discípulo? Todo cristão que nasceu de novo é um discípulo de Jesus. Agora existem, assim como filhos bons e filhos maus, maus discípulos e bons discípulos. Há os bons discípulos, que são aqueles que ouvem a voz do seu Senhor e seu Rei e o obedecem sem olhar para trás. Há os maus discípulos que ficam ainda ali caminhando, patinando, demorando em obedecer, relaxados, querendo olhar muito para trás, brincando com o mundo. Esses são maus discípulos. Mas todo cristão, nascido de novo, é um discípulo de Jesus. Entendi. Mas... Peraí que eu perdi. Agora isso é sério. Porque se você está na categoria de um mau discípulo, as escrituras te convocam ao arrependimento. Sim. Porque Jesus diz que todos nós recebemos talentos. E esses talentos devem ser administrados para a glória de Deus. Se eu enterro meu talento, sobre mim pesa o juízo de Deus. Lembra da parábola de Jesus? Quando o rei dá talentos ali, viaja, e aí ele chega e alguém diz, eu tive medo da sua severidade, eu escondi o seu talento. Aí Jesus disse que ele pegou aquele talento, deu para quem tinha mais. E disse, quem realizou e tem, receberá em dobro. Agora, aquele que não administrou o talento foi punido com a severidade do rei. Nessa parábola, e o que seriam esses talentos? Seriam os dons? Seria a vida cristã em si? O que seria? Eu creio que é a vida cristã no geral, sabe? É a gente entender que tudo que nós temos em mãos, se a gente considera pouco ou muito, foi dado por Deus e nós temos que realizar a mordomia. O que são os dons? A gente imagina que dom é algo assim. E isso acontece. A gente imagina que dom é algo assim, eu me converti, agora eu recebi algo que eu não tinha. Deus, ele já me criou com potencialidades. Uhum. Quando acontece a minha conversão, os meus olhos se abrem para enxergar que todas essas aptidões, essas potencialidades foram criadas por Deus para a sua glória. E eu agora aperfeiçoo aquelas potencialidades para entregá-las em mordomia fiel a Deus. Agora, há outras características que talvez eu não tinha. Talvez eu fosse uma pessoa muito egoísta, introvertida, de poucos amigos. E eu entendo que agora eu preciso ser mais sorridente, ser mais agradável com as pessoas, porque tudo isso testemunha a fé. E se isso é uma dificuldade para a minha personalidade, eu vou clamar a Deus. E na medida em que eu amadureço na relação com Deus e clamo, Deus por sua graça pode me transformar. E normalmente Ele transforma. Por exemplo, vou contar uma coisa que você não sabe aqui, mais uma coisa que ele não sabe. Até os 20 anos eu era gago. Ah, é? Gago. Eu tenho salvação ainda, então. Até os 20 anos eu era gago. E aconteceu minha conversão e eu me engajei com jovens da igreja local, igreja presbiteriana em séries, e fui trabalhando muito. Montamos grupo de teatro, visitávamos presídios, visitávamos hospitais e culto nos lares. Tínhamos 3 jovens, em 3 anos passamos a ter 70 jovens. Nossa. A juventude da igreja ocupava a primeira fileira da igreja, era coisa linda, não tinha jovens no fundo, todos estávamos à frente com Bíblia aberta anotando. Foi algo lindo. Mas eu era muito tímido, eu não conseguia me imaginar pregando o evangelho. E aí Deus me enviou para o seminário. E eu sei que você vai querer tocar nisso. Deus me enviou para o seminário e eu fiquei pensando, meu Deus,
Como é que vai ser esse negócio eu no seminário? Como é que vai ser? Eu sei que Deus me chamou e me separou para o ministério pastoral, mas como é que vai ser isso? Porque eu não me vejo pregando o evangelho para um número maior que 6 pessoas. Eu sou tímido, eu não consigo. Mas eu fui para o seminário em obediência ao meu rei. Eu sou discípulo dele. Quem é discípulo tem o seu Senhor, que é Jesus. É ele que manda, eu obedeço. Ele é o rei, eu sou servo, sou súdito. Fui para o seminário e fui me capacitar. Fiz curso de oratória no Senac, fiz curso de oratória em outros lugares. Onde tinha curso de oratória e para melhorar a minha comunicação. Não foi assim uma chave do dia para a noite. Não, fiz consulta com fonoaudióloga para melhorar a minha comunicação, comunicar com clareza, minha gesticulação. E quando Deus abriu as portas para eu receber convites para pregar em púlpitos, foi de um pastor amigo num bairro chamado Jardim Alto Paraíso, em Aparecida de Goiânia. Eu todos os fins de semana ia para o Jardim Alto Paraíso trabalhar com jovens. E o pastor com frequência dizia: Renato, quero que você pregue amanhã à noite. Meu Deus, vou ter que pregar num culto para uma igreja de 80 a 100 pessoas. Minha primeira pregação, eu já namorava com a Raquel, minha esposa, ela disse que foi terrível. Eu andava no púlpito todinho. A pessoa olhava eu andando, e não eu pregando, de tão nervoso que eu estava. Mas eu me coloquei nas mãos de Deus. Eu falei: Deus, eu sou limitado e a glória é tua, não é minha. Então usa-me. Eu vou tremer, eu vou temer, eu gostaria de dizer não, mas eu não posso dizer não. Eu vou. E cá estou eu. E eu ainda sou tímido. Ah, é? É. Não. Sou muito tímido. Como é que o pastor pode ser tímido? Moço. É um traço da minha personalidade, né? Sim. Mas uma coisa que você falou que eu fiquei reparando, você falou: Deus me mandou para o seminário. Como você teve essa certeza que você tinha que ir para o seminário? Eu não tinha a certeza que Deus estava me mandando para o seminário. Eu tinha uma convicção dada pelo Espírito Santo que Deus havia me separado para a pregação do Evangelho. Agora, como eu estava na Igreja Presbiteriana do Brasil, que é uma igreja que eu considero bíblica, zelosa, cuidadosa, e o critério que a Igreja Presbiteriana usa é enviar candidatos para o seminário por um período mínimo de 4 anos para avaliá-los, então o caminho foi ir para o seminário. Eu não tinha certeza de que eu deveria ir para o seminário, eu tinha certeza que Deus me chamou para o ministério pastoral. Como o caminho da denominação era o seminário, porque veja bem, nos primeiros séculos da era cristã, nós não tínhamos seminário. Quem é que formava os pastores era a igreja local. Como Paulo foi formado, Barnabé foi formado, como João Marcos foi formado, como Timóteo foi formado. Não tinha seminário formal. Seminário formal é uma invenção dos últimos séculos. As igrejas locais sempre foram centros de treinamentos teológicos e centros de formação de obreiros, o que nós não devíamos ter perdido. Então, a nossa denominação envia para o seminário, tinha que ir para o seminário. Aí, para eu ir para o seminário, eu já tinha no coração essa convicção. Mas o que era essa convicção? O que era isso? Você sabe explicar? Sabe pôr isso em palavras? Sei. De maneira um pouco, talvez confusa, mas eu sei. Eu era funcionário público, eu tinha 2 empregos. Eu trabalhava como design gráfico, das 7 da manhã às 5 da tarde, e eu era funcionário público do Estado. Aí eu trabalhava numa escola das 6:30 da tarde às 11 da noite. E você tinha quantos anos já? Eu tinha 20. Nossa. Então eu trabalhava das 7 da manhã às 11 da noite, de segunda a sexta. E aí você percebe que ter uma rotina semanal pesada não é desculpa para você não ter vida com Deus. Foi o período que eu mais tive vida com Deus, de leitura da palavra, de oração. E de desenvolvimento de atividades na igreja, para o reino de Deus, etc. Eu sabia, que Deus havia me chamado. Ele foi paulatinamente, gradativamente, retirando o meu amor pelo meu trabalho como design gráfico, retirando aquela minha alegria pelo meu trabalho como funcionário público. E ele foi colocando em mim uma alegria, um amor pela pregação do Evangelho, pela vida em comunidade, pela vida com a igreja dele, que era algo... Era insuportável pensar eu viver longe daquilo. Eu ia trabalhar já com apatia. Eu fazia o meu trabalho com zelo e responsabilidade, mas o meu coração perdeu a alegria.
E quando eu pensava nas escrituras, na pregação do evangelho, na igreja, no povo de Deus, o meu coração queimava e eu tinha convicção, é isso que eu quero pro resto da minha vida, o meu amor está nisso. E aí, concomitantemente, a igreja via em mim, a igreja reconhecia em mim o chamado para o ministério pastoral. Se alguém chegar e falar, pastor, eu queria ser preparado para ser pastor. Eu falo, ok, eu vou te dar uma responsabilidade de pregação do evangelho, de cuidado aqui de algumas pessoas por 1 a 2 anos. Sabe por que isso é necessário? Porque se a igreja não reconhece em você uma aptidão para o pastorado, você vai se frustrar demais. Você vai pastorear a igreja? Como é que você vai pastorear uma igreja que não te reconhece? Mas você acha que você tem só uma forma de pastorado? Por exemplo, eu vejo que tem pastores que são mais mestres, que são mais de ensinar. Tem pastores que são mais pastor assim, de estar junto, de ouvir. Tem pastores que são mais missionários, que é aquele mais evangelista. Você acha que se limita a uma função ou são todas as funções? Não, o reino de Deus é multiforme. No entanto, veja que todas essas categorias que você acabou de pontuar aqui têm em comum uma coisa: o lidar com pessoas. Pastoreio significa cuidar do rebanho de Jesus. Cuidar do rebanho é pregar o evangelho, é consolar. Aí tem uns que visitam mais, tem outros que são mestres, que estudam mais, pregam o evangelho. Mas em síntese, há uma preocupação por pessoas. Então se a pessoa diz, eu tenho chamado pastoral, e o pastor diz, ok, eu vou te deixar uns 2 anos lidando com pessoas, ministrando o evangelho. Não, mas eu não quero isso, pastor. Então como é que você quer o ministério pastoral? Então houve o meu chamado interno, houve o reconhecimento da igreja e houve as circunstâncias favoráveis. Eu passei na prova do seminário, eu precisei transferir o meu trabalho para Goiânia, que é onde fica o nosso seminário até hoje, um deles, e a transferência para Goiânia do meu trabalho foi muito fácil. Eu liguei para uma amiga e disse, você conhece alguém em Goiânia com quem eu possa conversar para solicitar minha transferência? Funcionário do Estado, da Educação? E ela disse, espera só um pouquinho. Passou 3 minutos, ela me ligou. Eu liguei para uma pessoa, já consegui sua transferência. Aí é de Deus mesmo. Você vê que... eu acho que são uma das marcas mais loucas que a gente vê as coisas... Como que as coisas são de Deus. É quando começa tudo a dar certo, de maneira... Você faz nenhum esforço, que a gente vê o tanto que a gente é fraco. Que não depende de esforço nosso, depende de Deus. Às vezes a gente se esforça, quebra a cara e tá se frustrando aquilo. Quando a gente para pensar que não depende da gente, depende de Deus. E olha tanto que isso é lindo, tanto que isso é massa. Esse é o chamado de um discípulo. É viver na dependência da vontade de Deus. A gente não pode querer programar demais nossa vida, porque o homem faz planos, mas a resposta vem de Deus. O que a gente tem que se perguntar todos os dias é, Deus, qual é a tua vontade? A gente não sabe o que fazer, mas a gente tem a certeza que Deus faz. Deus tem a vontade dele que é perfeita, justa e agradável. O que a gente tem que fazer? Deus, minha vida está aqui entregue ao Senhor. Leva-me para onde tu queres. Faça em mim conforme a tua vontade. Eu sou teu. E eu não quero viver longe da tua vontade, porque eu sei que ela é boa, perfeita e agradável. É difícil, né? É difícil. O primeiro choque é difícil. Eu ouvi uma pregação que da uma batista lá e o pastor estava falando que o autossuficiente tem raiva da graça de Deus. Tem. Porque o autossuficiente, ele tem o problema que o torna inimigo de Deus, que é o orgulho. O autossuficiente é orgulhoso. E note que a Bíblia diz que Deus não resiste àquele que mente. Porque aquele que mente pode se arrepender. Deus não resiste, vou usar uma expressão forte, ao adúltero, porque ele pode se arrepender. Mas Deus resiste aos soberbos. Existe. Pecado de Lúcifer, que foi responsável pela queda de Lúcifer e tornou Satanás, e com ele 1/3 do exército de anjos criados, foi o orgulho. Isso é o que mata, isso é o que mais mata, assim. Eu acho que Lewis fala que esse é um dos piores pecados, é o próprio orgulho, é o pecado que mais afasta a gente de Deus. E aí entra outra característica do discipulado que você perguntou anteriormente. O que é o discípulo? O discípulo é alguém que continuamente coloca o seu orgulho para ser quebrado pela soberania de Deus. E dói, viu? E, gente, dói. Você que nunca teve isso, dói. Eu tenho uma história que eu não vou contar porque eu sempre conto ela, mas dói, porque eu queria ir para uma faculdade, para um lugar, Deus mandou para eu totalmente diferente,
foi me doendo, mas foi igual você falou. Foi umas coisas tão assim, que eu vi que era vontade de Deus, que eu abri a Bíblia e Deus falando, praticamente escrito, vai pra lá. E assim, as coisas dando tão certo de às vezes, é universitário, né? A gente gasta o dinheiro todo e no final do mês tem miojo energético pra comer. Deus tá Bolacha de água e sal. Dando tão certo que às vezes eu tava enjoado de comer miojo já. Minha vizinha batia na porta sem eu falar nada. Ou às vezes eu não tinha tempo de fazer comida. Minha vizinha, fiz uma galinhadinha pra você. Fiz isso aqui pra você. Graça de Deus, bondade de Deus mesmo. Né? Sem eu pedir, assim. Isso é das inúmeras coisas que aconteceram lá, assim. De eu perder passe da carteirinha no ônibus, passe cheio. E ele me devolver dentro da sala. Falou, tem algum José aqui? Eu falei, sou eu. Você perdeu o seu passe. Nesse dia eu até abracei o cara. Eu falei, velho do céu, obrigado. Tava cheio. Eu tinha perdido esse trem. Eu tava ficando louco. Então, assim, você vai vendo que quando é da vontade de Deus, flui. Juninho, e viver sob a vontade de Deus é algo extraordinário. Eu lembro no meu último ano de seminário, eu sempre procurei ser muito estudioso. Porque a gente tem que conhecer as Escrituras. Sabe, outra característica de um discípulo, ele não tem esse negócio, eu tenho preguiça de ler. Ele pode ter dificuldade, mas ele vai vencer essa preguiça. Porque a fé vem pelo ouvir a pregação do Evangelho, e as Escrituras também. As Escrituras são o livro que Deus nos concedeu para nos ensinar o caminho da justiça, da verdade, do erro, nos repreender, nos exortar. É a revelação inspirada de Deus. Então não tem esse negócio de ser crente e falar que não quer saber de Bíblia, não gosta de Bíblia. Não existe essa conversa. A gente vai realmente colocar... Eu sou evangélico, mas não acredito na Bíblia, não. Pois é. Isso é boa demais. Sou evangélico, mas tenho preguiça da Bíblia. Aí eu sempre fui muito estudioso, sabe? Não concordo com o que a Bíblia fala. No último ano de seminário, 4º ano, eu lembro. Eu admirava um pastor Jor. Era pastor da primeira igreja presbiteriana de Goiânia. Para mim, um dos melhores expositores bíblicos do Brasil naquela época. Estava entre os 2 a 3 melhores expositores do Brasil, pastor Jor. E ele me convidou para ajudá-la a pastorear a primeira igreja presbiteriana de Goiânia. Imagina ser um seminarista, ser convidado para pastorear, ser um dos pastores da primeira igreja presbiteriana de Goiânia. E nesse ano eu estava pastoreando a primeira igreja presbiteriana conservadora de Goiânia. Eu era responsável pelos jovens. Tinha uns 40, 50 jovens adultos, universitários, médicos, advogados, engenheiros, uma moçada tão bacana que amava estudar e amava estudar a Bíblia. E eu havia me identificado tanto com eles e eles comigo, viramos amigos, até hoje somos amigos. E eles me convidaram para me tornar o pastor da igreja. Então eu tinha essa eu também não sabia, não. Então eu tinha o convite do pastor Jor para compor a primeira igreja presbiteriana de Goiânia, o Hall dos Pastores, o convite para ser o pastor efetivo da primeira igreja presbiteriana conservadora, e eu recebi o convite para plantar uma igreja que ficava num pasto de periferia na cidade de Séries, no interior de Goiás. E eu tive paz, clareza e orientação de Deus somente quando, nas minhas possibilidades, eu cogitei ir para Séries. Hoje, em retrospectiva, a gente consegue discernir os propósitos de Deus. Ele me enviou para Séries. Em menos de 3 anos, nós organizamos uma igreja do zero. Eu desenvolvi um trabalho de grupos pequenos, formação de liderança sólido, uma igreja em discipulado. Hoje é uma das igrejas mais relevantes da região. Está envolvida hoje no processo de plantio de mais 4 igrejas presbiterianas. Que coisa massa. E aí eu estava estabelecido em Séries. Minha família é de Séries, muitos amigos. Eu plantei a igreja, eu formei toda a liderança, meus amigos. Eu era o pastor da cidade. Eu pregava nos eventos da prefeitura, secretaria de saúde, secretaria de esporte, tudo eu pregava, tudo. O prefeito tomava café na minha casa toda semana. Era assim, eu era o pastor da cidade. E eu me lembro que eu recebi um dia uma ligação. Você não quer ir para Anápolis, não? Eu falei, faz isso não, cara, eu estou bem aqui. Sou capelão da União Evangélica. Sou capelão do Álvaro de Melo, sou pastor aqui da prefeitura, estou bem na igreja que eu plantei. A igreja agora está organizada, pronta para voar. Aí eu lembro que eu dormi e acordei. Deus arrancou pela raiz a minha alegria por Séries e pela igreja que eu plantei. Eu os amo profundamente,
mas Deus arrancou pela raiz a minha alegria. E por 20 dias, agora eu vou entrar num assunto meio polêmico para o meio presbiteriano. Por 20 dias eu sonhei com a igreja presbiteriana do Setor Sul, sem querer vir para cá e sem conhecer a igreja. Que louco! 20 dias? 20 dias eu sonhando. Como que eram esses sonhos? Era você que... Cara, eu sonhava com as pessoas, eu sonhava com o púlpito, eu sonhava com a igreja, eu sonhava. E eu sabia que o desafio aqui na igreja era grande demais. Era revitalizar uma igreja de quase 30 anos, que havia passado por um racha e que não tinha mais liderança estabelecida. Era um processo de longo prazo. E eu sabia o desafio que eu tinha pela frente e o preço alto que eu teria que pagar. E cá estamos, depois de 6 anos. Graças a Deus a igreja está hoje equilibrada. É uma igreja que tem visão, tem um grupo grande de pessoas que amam Jesus e nós estamos trabalhando de maneira pesada num processo de discipulado para que a igreja seja toda transicionada para grupos em discipulado e treinamento de liderança. Isso é muito importante. Hoje nós teve um corte aqui, que é nossa equipe maravilhosa. Não, mas a gente teve um probleminha aqui, mas a gente já resolveu. Voltando, a gente parou bem na parte da água, né? E ele tá explicando aqui sobre a plantação da igreja, e os sonhos, isso não é comum na igreja presbiteriana, não. Eu acho isso muito massa, que é igual você falou, a gente quebra essa caixinha, a gente sai dessa caixinha. E continuando nisso, eu sei que cada um tem experiência. É uma pergunta muito abrangente. Mas como que a gente pode agradar a Deus? Assim, como cristãos. O que a gente tem que fazer para agradar a Deus? Essa pergunta é muito importante, Juninho, porque a gente sempre pensa que a nossa maneira de agradar a Deus é desenvolvermos uma performance religiosa. Eu preciso atuar de tais e tais maneiras na igreja. Eu preciso ser aquele filhinho perfeito da mamãe, o genro que toda sogra sempre sonhou, a nora que todo sogro sempre quis. Tô esperando. Como é que eu agrado a Deus? É me deleitando nele. É aprendendo a valorizar a paternidade de Deus. Por que Deus nos salvou? Deus nos salvou para que nós desfrutemos da glória, do amor e da bondade dele. Deus não precisava primeiro nem ter nos criado. Deus já é autossuficiente em si. É um Deus plural, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E as 3 pessoas da Trindade... Dinâmico e vibrante. Lewis fala isso. As 3 pessoas da Trindade se amam eternamente, se planificam e uma tem alegria plena no outro. Deus nos criou para que a gente conheça essa alegria e desfrute dessa alegria. É por isso que Jesus nos torna filhos de Deus, seus irmãos e co-herdeiros com ele. Então, como é que eu me torno alguém que agrade a Deus? Em primeiro lugar, você agrada a Deus quando você desfruta da paternidade dele. Quando você tem vida diária com a palavra dele. Quando você conversa com ele. E oração não é outro método de barganha. A gente transformou a oração num método muito religioso. Oração é um relacionamento de amor com aquele que, antes do bater de asa, do primeiro anjo criado, te desejou para ele. Que essa conversa bonita que a gente tá hoje, eu tô saindo aqui até inspirado, que eu fico sem palavras. Aí vem, Juninho, o que eu devo fazer? O que fazer vem como consequência natural do seu desfrute dessa paternidade de Deus. Deus, a minha alegria é viver em comunhão contigo e fazer a tua vontade. Não é uma fórmula. É claro, eu vou obedecer as escrituras, ela vai mudar meu caráter, vai mudar meu jeito de pensar, eu vou colocar minha vida aos cuidados de Deus, ele vai abrir portas, ele vai me direcionar para caminhos específicos, os meus caminhos serão diferentes dos seus, que serão diferentes de outro, porque é a multiforme sabedoria de Deus, mas antes de mais nada não é o que fazer para agradar a Deus. Primeiro é ser de Deus e desfrutar da paternidade e da filiação que nós temos com Deus. E depois vem o depois. Depois vem o depois. E agora que eu entro eu acho que a gente pode entrar num ponto assim que eu sempre imaginei, porque você falou que é pastor, que tem uma vida totalmente eclesiástica.
Mas existe de fato essa diferença. Eu agrado a Deus mesmo tendo meu ofício não eclesiástico, por exemplo. Tem como eu servir a Deus sendo um dentista, sendo um negócio, porque a gente divide muito tem muita essa dicotomia. Isso aqui é a música da igreja, isso aqui é a música do mundo. Isso aqui é trabalho da igreja, isso aqui é trabalho do mundo. Ele é um pastor, ele é assim. Eu sou um pedreiro, eu sou do mundo. Existe isso? Não existe, né? Não existe. Martinho Lutero já dizia que a principal função de um sapateiro é produzir os melhores sapatos para a glória de Deus. Que enquanto ele produz os melhores sapatos para a glória de Deus, ali ele está exercendo um excelente ministério. Nós temos que entender que o ofício pastoral é diferente das outras vocações. Ninguém se torna pastor, ou ninguém deveria se tornar pastor por profissão. Pastor é um ofício divino, algo extraordinário, algo muito honroso. Mas o ofício pastoral ele não entra nessas qualificações de profissões. Eu posso muito bem desenvolver o ofício pastoral, mas ser um advogado. Enquanto advogado, eu devo viver para a glória de Deus, fazer o melhor possível, ser honesto para a glória de Deus. E se eu sou pastor, é um ofício sagrado. Conseguiu compreender? Consegui. Eu consegui. É uma crise que eu tive na faculdade, porque eu cheguei assim... eu fiquei... essa câmera aqui tá gravando? Só que eu esqueci, gente. Eu não sei se é porque deu intervalo, não sei se eu pus play ou não. Mas assim, é uma coisa que eu cheguei na faculdade, eu cheguei com essa crise. Putz, eu era o ratinho de igreja, vivia na igreja. Agora eu tô na faculdade federal, tô morando sozinho. Como que eu vou ficar aqui? E essa dicotomia foi me acusando por muito tempo. Mas como que eu posso... Como é que eu vou me dar bem com as pessoas? Porque eu só sei falar de igreja, eu só sei dar aquele discursinho pronto de crente. Como que eu posso estar nesse meio aqui? E aí que eu descobri um negócio muito, muito importante pra minha vida que mudou. Porque foi descobrir a cosmovisão. Foi descobrir que não existe essa divisão. Essa divisão de, isso aqui eu falo na igreja, isso aqui eu falo... Isso aqui é coisa de falar na igreja, isso aqui é coisa de falar do mundo. Que eu não tenho que ser uma pessoa na igreja e outra pessoa na faculdade. Há essa divisão muito comum com relação à música, né? Você escuta música do mundo? Como assim? Toda música não é produzida no mundo. O que existe é boa arte e arte ruim. Isso. O que existe é uma arte em conformidade com a cosmovisão de Deus e uma arte em conformidade com a cosmovisão do reino parasita, que é o reino do diabo. Porque esse mundo jaz do maligno. Esse mundo com seus valores caídos. Mas o reino de Deus já está, em parte, estabelecido nesse mundo. Cara, quem faz isso muito bom com música é aquele Marcos Almeida. Nossa, demais. As músicas dele são linda. São poesias incríveis, né? São poesias. Mas há muitas músicas, o que o pessoal chama de secular, né? Cara, que são músicas lindas de se ouvir, né? Cara, tem tanta música romântica. Tem músicas do U2. Meu Deus, que incríveis. Tem músicas do Eric Clapton que você não pode ouvir. Tem outras que são extraordinárias. Vitor Léo também. Vitor Léo é bom. Não, que vida boa. Sapucaí na lagoa. Deus e eu no sertão. Aquela música é um louvor. Não, então... Vamos correr aqui, porque senão não vai dar tempo de falar de tudo. Não, eu falo, gente, eu queria que os podcasts tivessem 5 horas, mas ninguém vai escutar, então... assim, só em termos práticos, eu fiquei preocupado com essa pergunta sua, porque ela é muito abrangente, né? Todos nós, uma vez que somos discípulos de Jesus, usaremos nossas vocações para a glória de Deus, porque nós agora passamos a ter uma cosmovisão, a expressão que você usou, uma visão de mundo centrada em Deus, tudo é para a glória dele. Era isso que eu ia perguntar mesmo. O que é a cosmovisão? É uma visão de mundo voltada para a glória de Deus, para reproduzir os valores do reino de Deus nessa vida. Quais são os valores do reino de Deus? Estão ali sintetizados no Sermão da Montanha. E como que eu faço para ter uma cosmovisão? Como é que eu crio uma cosmovisão? Ela surge, ela está comigo, ela sempre esteve comigo, eu desenvolvo ela. Como é que é esse processo? A cosmovisão se desenvolve ao longo de toda a vida. Você já tem uma cosmovisão. A pergunta é, a minha cosmovisão, ela é defeituosa ou ela é uma cosmovisão madura no sentido de ser uma cosmovisão que apropria valores do reino? Todos nós temos cosmovisão. A gente adquire visão de mundo
com os amigos que nós tivemos na infância, a educação que recebemos dos pais, a informação que recebemos dos professores, o convívio com os amigos, o que assistimos na televisão, novelas, séries, filmes, tudo isso ajuda a formar quem nós somos, nossa visão de mundo, as lentes através das quais, por meio das quais nós enxergamos o mundo é a nossa cosmovisão. A partir do momento que nós fomos convertidos, Deus nos mudou e também nos convertemos porque nós respondemos ao chamado dele. A partir do momento que aconteceu a conversão, nós agora precisamos ir para as Escrituras, porque a Bíblia Sagrada revela a vontade inspirada de Deus. E na medida em que amadurecemos na caminhada cristã, a nossa cosmovisão ela vai sendo reformada, reformulada, ampliada e sendo adaptada à vontade de Deus. Isso é muito importante, porque é uma coisa que eu já aprendi na força. Eu aprendi na força isso. Mas, para mim, o melhor jeito de a gente desenvolver nossa cosmovisão é exatamente fazendo o que você falou, praticando, lendo a Bíblia, ouvindo coisas que estão em conformidade com a vontade de Deus. Porque tudo que a gente ouve, tudo que a gente vê, a gente absorve de alguma forma. Eu estava discutindo isso com os meninos do pequeno grupo ontem. Se a gente está vendo um seriado que só tem pornografia, só tem violência, isso entra na nossa cabeça. A gente quer ou não, por mais que a gente fale, eu vou, isso não muda, isso entra na nossa cabeça. E quando a gente procura a buscar algo que fortalece, quando a gente procura ler, estudar a Bíblia, estudar livros bons, estudar livros teológicos, eu senti que isso, para mim, mudou minha cosmovisão muito. Isso me deu base teológica, isso me deu base para ouvir coisas na faculdade e falar, não, isso está errado com o cristianismo. Eu saber, não para discutir com os outros, mas para saber me fortalecer. E eu acho que isso foi... te ajudar a não cair em tentação. Exatamente. Isso foi muito importante. Por isso que eu falo, é muito importante desenvolver uma cosmovisão. É um negócio que, quando eu descobri, eu falei, que coisa maravilhosa. E esse é uma ordem de Paulo. Olha o que ele diz em Romanos 12. Irmãos, eu rogo a vocês pelas misericórdias de Deus, que vocês ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. No verso 2 ele diz, e não vivam conforme os padrões deste mundo. Em outras palavras, Paulo está dizendo, não se conforme com a visão de mundo que esse mundo te oferece. Mas deixem que Deus os transforme, renovando a sua mente. Como é que a minha mente é renovada por Deus? Quando diariamente eu conheço a palavra, que é a palavra inspirada por Deus. E quando a minha mente diariamente é transformada pela revelação da palavra, Paulo termina dizendo, eu vou experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que coisa maravilhosa. Então, já que a gente quebrou essa dicotomia, é possível um cristão viver em ciclos não cristãos ou ele tem que evitar esses meios? Essa pergunta foi interessante porque a gente às vezes faz uma má interpretação do Salmo 1, né? O Salmo 1 diz que feliz é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor. Aí a gente tem uma interpretação às vezes superficial que acha que ao ler o Salmo 1, Deus está nos convocando para ir para o monastério, viver a solidão, viver separado desse mundo, viver só com os crentes. Mas Jesus também disse, olha, eu não tirei vocês do mundo. Ele nos deixou no mundo para vivermos como sal e luz, sermos referenciais. Não tem como a gente fugir do convívio com os ímpios. Na verdade, nós somos discípulos em missão nesse mundo. Jesus nos colocou aqui para que sejamos uma cidade edificada no alto de uma montanha, para que sejamos sal fora do saleiro, para que sejamos seus representantes no meio da nossa família. E a maioria das famílias tem vários integrantes que não são discípulos de Jesus. Jesus nos colocou aqui e nós convivemos em ambientes universitários, em ambientes escolares a vida inteira, em ambientes profissionais, com gente com piada obscena, com gente que na verdade até professa o ateísmo, com gente que difama, que desrespeita o nome de Deus. E Jesus nos colocou para sermos sal fora do saleiro. O que eu tenho que fazer é não permitir que os valores dessa pessoa governem meu coração. O que eu tenho é ter cuidado para que os hábitos dessas pessoas não se tornem os meus hábitos. E como é que a gente faz isso? Tendo uma cosmovisão amadurecida de que eu sou um discípulo em missão. Eu estou aqui para abençoá-los e não para ser apodrecido pelo apodrecimento deles. Mas então é nossa obrigação mudar esse meio ou a gente não precisa mudar? É nossa obrigação, não é? No meio que a gente está, a gente pelo menos ser luz. Ou não? Quando você
usam a expressão, é nossa obrigação mudar o meio, é algo que a gente tem que ter cuidado com o perigo, sabe? É nossa, eu não quero usar a expressão obrigação, é nosso privilégio expressar os valores do reino onde quer que nós estejamos. Mas cabe a Deus a modificação daquele meio. Talvez esteja nos propósitos misteriosos de Deus que a gente permaneça num trabalho por 15 anos e aquele trabalho continue com gente ímpia, indecente, promíscua, imoral, desrespeitosa no jeito de falar. Porque talvez Deus esteja usando a nossa vida para que aquelas pessoas sejam indesculpáveis no dia do juízo. Nós não conhecemos os propósitos misteriosos de Deus. Eu não tenho a presunção de querer mudar onde eu estou. É claro que a gente trabalha e atua esperando mudança, mas nós não podemos ter isso como condição, senão a gente vai se amargurar e vai se frustrar. Entendi. Esse é outro ponto de vista que eu nunca tinha pensado nisso. Porque eu sempre pensei, a gente tem que ser luz, sal, mas eu ia até perguntar como que a gente faz isso. Mas o que você falou também, a gente não pode ter isso como, volta aquele negócio da força própria, isso não depende da gente. Lembra de 1 Coríntios, quando Paulo diz, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, faça tudo? Pela glória de Deus. Então, qual é o nosso objetivo em tudo na vida? É viver para a glória de Deus. Onde quer que Deus me coloque, eu quero viver para a glória dele. Eu não quero viver para a transformação daquele lugar. Eu quero ser um discípulo de Jesus que evidencia através da minha vida os valores do reino. Eu serei alguém agradável, alguém doce, alguém dócil, alguém reconciliador, alguém que trabalha com honestidade, com diligência, alguém de paz. Se Deus quiser me usar, louvado seja o nome dele. Mas se ele não tiver em seus propósitos a transformação daquele lugar, eu vou continuar dizendo louvado seja o teu nome. Amém. Amém, amém, amém. Olha que coisa maravilhosa. E... cara, isso é muito bonito. E é porque eu sempre pensava que era minha obrigação, mas a partir dessa análise, a gente vê o tanto que a gente é incapaz, né? A gente gosta de boas obras. A gente gosta de boas obras. A gente gosta de querer impressionar Deus. Exato. Impressionar Deus, Deus, olha que filhozinho bonito, olha que filho bonitinho que eu sou, Deus. Eu sou o cara, né? Olha a semente do orgulho e da vaidade o tempo todo ali. Eu não converso com ninguém na faculdade, eu não me sou estudo. santão, Deus. Na verdade, você é chato. Na verdade, você pode até ser chato. Mas qual que seria a missão do cristão, então? Viver para a glória de Deus. Talvez você queira ouvir, a missão do cristão é pregar o evangelho. Sim, mas a missão base do cristão é viver para a glória de Deus. Eu vivo para a glória de Deus, me relacionando com Deus, desfrutando do amor dele, de sua bondade, de sua justiça, de sua fidelidade, tendo o meu coração encharcado por sua palavra e transformado por ele. E me relacionando com outros, vivendo como eu sou, um discípulo. Sem ser chato. Um discípulo que ama a Deus. Um discípulo que ama a Deus. Porque você está sendo... Eu parto do princípio assim, que você está sendo assim, se você está deixando de conviver com pessoas, se você está achando que é melhor que os outros, que fala, não vou misturar com essa pessoa, eu acho que você não está nem sendo amoroso dessa forma. Eu acho que você está sendo chato, minha opinião. E... tem que ter cuidado, porque eu conheci uma pessoa que um dia disse para mim, uma jovem, falou, pastor, tô saindo da igreja. Pastor não é nem pastor, né? Renato, tô saindo da igreja hoje. Eu falei, por quê? Não, porque tem muita gente hipócrita, tem isso, Eu falei, pronto, você vai? Não. Deus agora me chamou para ir para as boates. É lá que eu tenho que pregar o evangelho. Eu falei, como é que é o negócio? É lá que eu tenho que pregar o evangelho. E ela foi para as boates. Passou alguns meses, ela já estava rodada aí, nas mãos de muitos homens, já estava grávida e pelo que eu soube depois, já teve algumas, passou por 2 ou 3 gravidez aí, porque rodou por muita boate e queria fazer evangelismo lá. Evangelismo diferente, isso aí. Eu lembrei de que um pastor falou pra mim uma vez, o Wycliffe. Eu falei, Wycliffe, você acha que existe namoro evangelístico? Aí ele falou, existe. Satanás já pegou várias vidas pra ele, já ganhou várias vidas. Ele adora o namoro evangelístico. E a gente foi chamado, como cristãos,
para viver... Eu acho que esse é outro propósito do cristão, é viver em harmonia. Eu acho que eu bebi água do Juninho. Bebeu. Se ele tiver com Covid, eu tô enrolado, viu? Tô não, graças a Deus. Mas a gente é chamado pra viver em harmonia. Eu acho que isso é outro... Isso o cristão não pode viver isolado, pode? Porque eu acho que faz parte do princípio do cristão, da vida cristã, é você... Essa história de discipular, ser discipulado, viver em comunhão. Mas eu vejo que muita gente tem aquela conversinha fiada, eu não preciso frequentar a igreja, eu consigo ser cristão sem igreja. Isso é uma dúvida que eu tenho, isso é possível? Não. Você consegue cortar o seu dedo indicador e dizer, o meu dedo indicador, ele vai cumprir as funções de todo um corpo sozinho? Não. O que vai acontecer é que o seu dedo indicador, ele vai apodrecer. Você é membro de um corpo. Esse corpo possui várias juntas e organismos que se ligam. E ele possui uma única cabeça que é Jesus. E Jesus, ele, quando nos salva, ele nos insere em seu corpo. Com dons, talentos, aptidões que ele vai aperfeiçoar e vai usar para a glória dele. E Jesus morreu por sua igreja. Jesus olha para a igreja e ele a considera santa, sem ruga. E ele trabalha em sua igreja através do Espírito Santo para apresentar a sua igreja, que somos nós, a Deus irrepreensíveis. Como é que você pode dizer que você não ama aquele povo por quem Jesus derramou sangue precioso? E é muita presunção também. Aí... E outra coisa, em Efésios capítulo 5, Paulo dá uma ordem: enchei-vos do Espírito. E ele ensina como nós nos enchemos do Espírito. A primeira maneira é falando entre vós, com salmos, hinos e cânticos espirituais. Você percebe que uma maneira que Deus estabeleceu, não é opção, para que nós nos enchamos do Espírito, é através da vida comunitária. E não é vida online, é olho a olho, toque, vida comunitária. Porque tem muito crente que está achando que é possível ser igreja via internet. Eu sou membro da igreja do Ed Renekiewicz, lá em São Paulo. Eu sou membro da igreja do Augusto Nicodemos, eu sou membro da igreja do John Piper, lá nos Estados Unidos. Não, meu filho. Você precisa se vincular a uma igreja local, onde tem gente, onde você vai usar sua vida para abençoá-la, a vida dela vai ser usada para te abençoar, onde você vai ser repreendido para ser moldado por Deus, onde Deus vai te usar para repreender outros em amor. Isso é igreja. E não dá para viver vida cristã fora desse ambiente, porque foi Deus quem estabeleceu. Mas a igreja é um ambiente que a pessoa está suscetível a se machucar também. E como é que uma pessoa dessa que se machucou na igreja, o que ela faz? Ela aprende com os percalços da vida. A Bíblia diz que o ferro com o ferro se afia. E ali, essa expressão é usada num contexto de relacionamentos. Jesus estabeleceu a maneira. Ele disse, se o seu irmão pecar contra ti, vai até ele. Se ele não se arrepender, leve outra testemunha. Se não se arrepender, comunica a liderança da igreja. Se não se arrepender, considere essa pessoa gentil publicana. Se você trouxer ao altar a tua oferta e ali você se lembrar que alguém tem alguma coisa contra você, vai resolver. O problema é que a gente se amargura e no lugar de da gente resolver com a pessoa, olhando nos olhos em amor, a gente prefere fugir, criar partidos, causar maledicência, aumentar a fofoca, a difamação. O método é simples. Eu estou ferido com você, Juninho. Juninho, vem cá, só ver você. Cara, aquele dia que você falou aquilo, talvez você não tenha percebido, mas você me machucou. E talvez você nem tenha percebido mesmo. Ou talvez você tenha feito por maldade, você vai dizer, cara, eu agi de maneira inadequada, você me perdoa. É verdade, é o diálogo, né? Ou às vezes, se você não se arrepender, Deus vai querer tratar da minha amargura, da minha grande facilidade para me irar. Do orgulho. Isso é uma coisa que outra coisa que eu aprendi na marra foi isso, assim, porque chegou um ponto... Água do Juninho, água ungida, tá? Chegou um ponto que quando a gente cria um ressentimento, principalmente dentro da igreja, que a gente, e Satanás usa isso para afastar a gente cada vez mais, e uma coisa que podia ser resolvida com diálogo, vira uma coisa muito grande, você vai criando ódio da igreja. Eu tive uma época que eu fiquei com ódio da igreja presbiteriana, eu já tive essa fase, que eu não quero saber desse negócio de igreja, e foi outra coisa que Deus usou para me tratar, eu gosto de dar meus exemplos, porque eu falo que
que eu gosto da vida prática. Isso acontece mesmo, gente. Às vezes a gente vai se machucar na igreja, às vezes a gente vai irar, a gente vai perder paciência. E primeiro põe na mão de Deus, segundo, corre atrás também. Vamos quebrar esse orgulho e conversar. Agora, só um conselho. Não põe a culpa em Satanás em tudo não, viu? Porque olha o que Hebreus 12 nos diz. Carta aos Hebreus, capítulo 12, verso 14. Procurem viver em paz com todos e busquem a santificação. O autor aos Hebreus relaciona a nossa santificação com a nossa vida pacífica na relação com os outros. Cuidado, porque se vocês não buscarem a santificação através do relacionamento comunitário, vocês não verão o Senhor. Olha o que o autor aos Hebreus segue dizendo. Versículo 15 de Hebreus 12. Cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe. Quando a raiz de amargura brota, nós é que nos afastamos da graça de Deus. Tem nada a ver com o diabo. Foi o nosso orgulho que nos afastou. Aquela pessoa pisou no meu direito. Aquela pessoa me humilhou. Aquela pessoa me desrespeitou. Ela não tinha o direito de fazer isso comigo. Eu. Orgulho. E o autor aos Hebreus diz, toma cuidado. Porque a raiz de amargura ela vai te perturbar. Ela vai te afastar da paz. Ela vai te jogar para longe do caminho da santificação. E ela pode ainda gerar em você um coração semelhante ao de Esaú, irmão de Jacó. O versículo 16 em diante, ele diz, cuidado com o caminho de Esaú. Porque Esaú lá na frente, ele buscou se arrepender com lágrimas, mas ele não conseguiu encontrar caminho para arrependimento. O que isso aqui quer dizer? É que a amargura, o ódio, o rancor invadiram tanto o coração de Esaú, e ele se afastou tanto da graça de Deus, que lá na frente ele começou a chorar, porque ele não conseguia mais se arrepender. Olha que patologia louca. Você chorar porque você não consegue mais chorar na presença de Deus. Você chorar porque você se endureceu. Você chorar porque você se distanciou tanto que não consegue mais voltar. Então, eu estou ferido pela igreja. Meu querido, a gente vai ser ferido na vida. A gente vai ferir gente. Ninguém está aqui para suprir minhas expectativas. Eu não estou aqui para suprir as expectativas de ninguém. Eu estou aqui para amar as pessoas, para compreendê-las. Na medida que elas forem desleais, que algumas realizarem injustiças comigo, eu tenho que crer que Deus é soberano e vai usar aquelas injustiças, inclusive, para o meu bem. Lembra de José? Vendido pelos irmãos, jogado na cadeia. Lá na frente, o pai dele morre. Aí os irmãos vêm e diz, olha, o nosso pai antes de morrer pediu para você nos perdoar. José começa a chorar porque ele se lembra de todo o mal que fizeram contra ele e ele diz, vocês fizeram mal contra mim, mas Deus transformou em bem. Olha a visão de José diante das dificuldades, das traições. Deus é soberano, nada acontece comigo sem o propósito misterioso de Deus. É aquela velha história, né? A amargura, o ressentimento é um veneno que a gente toma esperando que o outro morra. Exatamente, perfeita a sua ilustração. Mas você falou um negócio de Satanás, eu quero saber como é que Satanás atrapalha a vida do cristão, então? Ele tem algum poder sobre a gente ainda? Ele tem alguma forma de atrapalhar a gente? Ou é puramente nosso pecado que nos afasta de Deus? É puramente a gente mesmo, o homem em si? Essa pergunta ela é um pouco complexa e demanda tempo para responder. Porque veja bem, o cristão nascido de novo, que tem o Espírito Santo habitando nele, ele não é mais habitado, ele não pode ser habitado pelo diabo. Uhum. O maligno não lhe toca. O que nós recebemos é uma opressão maligna. O diabo nos tenta, e ele nos tenta como? Usando o mundo com os seus valores caídos. O diabo não pode mais entrar em nossa mente, ele não pode ler nossos pensamentos, ele não pode tomar conta de nós não podemos ficar possessos, os verdadeiros crentes, mas nós podemos ser oprimidos, somos tentados. Veja bem, quais são as características principais do mundo que jaz do maligno? A cobiça, a soberba da vida, é a cobiça por dinheiro, a cobiça por sexo, a cobiça por felicidade. A gente vive numa sina por felicidade, a gente acha que nasceu com o direito de ser feliz. E por felicidade é o corpo perfeito, conta bancária recheada, uma bonita mulher, um homem maravilhoso para ser meu marido, filhos saudáveis. Esse mundo perfeito não existe. Então, os valores do mundo são esses: concupiscência da carne, soberba da vida e concupiscência dos olhos.
alguém dizia que os 3 problemas do homem são as 3 barras. Barra de saia, barra de ouro e São João da Barra. Né? Sexo, cobiça e outros pecados da carne, que pode ser gula, bebedeira, feitiçaria, essas outras coisas. Então o diabo vai usar tudo isso para me tentar. Essa é boa, essa eu vou usar. Gostei dessa. Barra de saia, barra de ouro e São João da Barra. E caminhando para o final... Então, todo pastor fala isso, é bom. Que quando o pastor fala caminho pro final, é mais meia hora de pregação ainda. Mentira. Mas, assim, às vezes, na nossa vida cristã, vai ter momentos que a gente desanima. Eu acho que isso é normal, dado todo meio que a gente está inserido e dado o que você falou aí sobre a tentação, sobre essa opressão. E como é que o cristão luta contra esse desânimo? E melhor, como que ele faz para não cair em desânimo? Períodos de abatimento, lamentavelmente, vão acontecer. A tristeza, a angústia. O próprio Senhor Jesus sofreu angústia. No jardim do Getsemane ele diz: a minha alma está angustiada até a morte. Por que isso vai acontecer? Porque a gente vive num mundo que foi deformado pelos efeitos do pecado. Pelas 3 barras. A gente vai perder pessoas ao longo da jornada. A gente vai perder amigos. A gente pode enterrar filhos. A gente vai enterrar pais. Em tese, essa é a ordem natural, enterrar pais. Mas pais podem enterrar filhos. A gente pode ter um filho que nasça com uma severa deficiência, que causa a ele muita dor, e isso vai nos fazer sofrer. A gente pode experimentar o desemprego. A gente pode lutar com a fome. Então, cara, por estarmos nesse mundo caído, nós vamos experimentar problemas dramáticos. A provação e as dificuldades não são um si em nossa vida, mas são um quando. Todos nós passaremos pelo vale da sombra da morte. O que deve nos manter conscientes é que, ainda que passemos pelo vale da sombra da morte, o Senhor estará conosco, e a vara e o cajado dele me consolarão. Eu tenho que também fazer uma diferença entre alegria e contentamento. Eu nem sempre estarei alegre, mas eu preciso trabalhar para desenvolver um coração contente. O que é um coração contente? É um coração que tem esperança. Tudo está difícil, mas eu sei que o meu Redentor vive, e por fim ele levantará minha alma da morte. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Gente, que episódio bonito. Eu espero que tenha servido de alguma forma essa conversa para te edificar, para te dar um empurrãozinho. Se você gostou, compartilhe esse vídeo, compartilhe o podcast, compartilhe esse áudio. Deixe um comentário, deixe sua sugestão. E, Pastor Renato, para encerrar, você quer deixar alguma mensagem para o pessoal? Sim. Conheça a Bíblia Pura e Simples. Entre no YouTube, no Instagram, Facebook, digite lá a Bíblia Pura e Simples. Você vai conhecer um projeto muito bacana que expõe a Bíblia, devocionais semanais. Estamos montando uma matriz curricular com muitos módulos online de cursos rápidos para ensinar a gente a viver essa vida desenvolvendo uma cosmovisão para a glória de Deus. Então conheça a Bíblia Pura e Simples. Quero agradecer a Deus pelo convite, agradecer, Juninho, a você e aos meninos que estão aqui da equipe. Para mim é um privilégio e estou à disposição de vocês. Já falei para o Juninho aqui, quando deu um problema aqui que a gente precisou reorganizar, que eu estou iniciando daqui uns dias, eu iniciarei daqui 2 semanas, um módulo onde eu vou ensinar sobre como realizar as devocionais diárias. E estou aberto para a gente conversar num podcast sobre devocional, viu? Vamos conversar sobre... É um assunto muito bom. E é isso, gente. Encerra aqui da sala da minha casa. Tô brincando, né? Que é o estúdio da Setor Sul. E eu convido, para quem não conhece também, vim prestigiar o pastor, conhecer essa igreja que ele tá pastoreando agora. E quem sabe, se estiver procurando igreja, que seja seu lugar. Igreja Presbiteriana do Setor Sul. Nós temos uma frase, né? Firmada na palavra e conectada aos tempos. Uma igreja muito amorosa, relacional e que forma discípulos para a glória de Deus. Amém? É isso, gente. Tchau pra vocês. Beijo. Um beijo. É isso.